Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de gramática e atividade de leitura, tá? Então, hoje a gente vai fazer uma pequena correção da página 58, tá? E da página 59, tá? E explicar um pouco sobre artigo, tá certo? Vamos lá, pegando a gramática na página 58, que vocês já até responderam, né? Ou quem não respondeu vai estar respondendo agora, tá bom? Então, a gente tinha falado de palavras, né? De sílabas, trissílabas e polissílabas, né? Na aula anterior. Então, tem aqui pra gente continuar fazendo resolvendo aqui a atividade, né? Questão de número 7. Leia a tirinha a seguir. Ô Serafim, como se divide lucro? Ah, Alice, depende do patrão. Para o patrão do meu pai, eu acho que é monossílaba. Considerando a tirinha, o patrão do pai de Serafim não divide a palavra lucro por quê? Certamente não paga bem ao funcionário. Essa palavra é de fato monossílaba. O pai do menino certamente tem um bom salário. Provavelmente paga um salário substancial ao seu pai. Certamente é justo com seus funcionários. Qual alternativa deveríamos estar marcando? Em relação à tirinha, nós deveríamos e vamos marcar a letra A. Certamente não paga bem ao funcionário, tá? Oitavo, faça a divisão silábica das palavras relacionadas abaixo e apresente a classificação de cada uma quanto ao número de sílabas. Eu expliquei para vocês que quanto ao número de sílabas, as palavras se classificam em monossílaba, aquelas que têm uma sílaba, dissílaba, duas sílabas, né? Trissílaba, três sílabas, polissílaba, mais do que 4 sílabas, né? São formadas por mais de 3 sílabas, né? 3 sílabas, 4 sílabas, 5 sílabas, daí por diante elas são o quê? Elas são polissílabas, tá? Então, a palavra caça. Caça vai ser de sílaba, né? Coletor, trissílaba. Comunidade, polissílaba. Hominídeo, polissílaba. Agrupamentos, polissílaba. Sedentarização, polissílaba. Trigo, de sílaba, né? Agricultura, polissílaba, né? Vocês já fizeram aí, a gente tá dando só uma pequena revisada, né? Sílaba tônica. Vocês também lembram que na aula passada eu falei que sílaba tônica é a sílaba mais forte pronunciada em uma palavra, né? E elas se classificam em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, não é isso? Em uma palavra com mais de uma sílaba, sempre há uma pronunciada com mais intensidade e clareza, que essa é a sílaba tônica. Leia em voz alta as palavras a seguir e identifique a sílaba tônica de cada uma delas, né? Para encontrar a sílaba tônica de forma rápida, fala a palavra como se fosse vender. A vogal da sílaba tônica se prolonga. É engraçado, mas funciona. Biosfera. Fera vai marcar embaixo do fé. Fotossíntese, sim. Cooperação, são. Comunidade, dade. Inquilinismo, nismo. Cidade, dade, né? Habitat, habitat, a. Planejamento, men. Ambiente, em, né? Então, são essas as sílabas tônicas dessas palavras aí. E aí, eu expliquei também que quando elas se classificam em oxítona, né? Quando a última sílaba é a sílaba tônica, né? E paroxítona, quando é a penúltima sílaba, é a mais forte, é a tônica. Proparoxítona, quando a sílaba mais forte é a antepenúltima, é a sílaba tônica, tá bom? Então, vamos lá. Página 60. Na página 60... a primeira questão fala o seguinte:
classifique as palavras a seguir quanto à posição da sílaba tônica, que foi o que eu acabei de falar, né? Elas se classificam em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, né? Então, espaço, a palavra espaço, ela é o quê? Ela é paroxítono. Você marca embaixo da palavra paroxítono dentro do quadrinho, tá? A palavra humano também é paroxítona. Planeta também é paroxítona. Órbita, proparoxítona, né? Parasitismo, paroxítona. Ecológico, proparoxítona. Translação, oxítona, né? Leia o texto abaixo. A descoberta do fogo foi fundamental para a evolução da espécie humana, tanto materialmente como nas relações sociais. Estudos indicam que o cozimento de carne proporcionou a redução do desenvolvimento dos dentes. Isso porque carne cozida é mais fácil de mastigar, não havendo a necessidade de dentes grandes e pontiagudos, como os dos animais carnívoros, que só comem carne crua. Então, vejamos. Na letra A, indique no texto uma palavra paroxítona terminada em ditongo crescente. Vai ser a palavra espécie, tá? Letra B, agora selecione uma palavra polissílaba cuja sílaba tônica apresente um dígrafo. Nós temos as palavras materialmente, cozimento e desenvolvimento, tá? Letra C, no texto encontramos um adjetivo. Vocês sabem o que é adjetivo, né? Adjetivo é a palavra que dá qualidade ao substantivo, né? Proparoxítono flexionado no masculino plural. Qual substantivo determinou essa flexão? A palavra animais, tá bom? Então, aí a gente fez a correção da página 58, da página 59 e da página 60, né? Isso que a gente já tinha dado até uma pincelada na aula anterior, né? Agora a gente vai passar para a página 61. Na página 61, nós vamos falar de artigo, né? Nós vamos estar falando de artigo. O que é um artigo? A palavra A maiúscula no primeiro quadrinho, da tirinha abaixo, exemplifica bem o que é um artigo. Veja. Pedro, a prova da professora Norma é sempre a prova. Por isso eu estou decorando a gramática toda. É mesmo, Serafim, toda vez só cai gramática. Não vai adiantar nada, Pedro. Para tirar uma nota boa, você tem que ser mais sábio que o Dalai Lama. Então, vejamos. No texto, o emprego da palavra a contribuiu para entendermos o sentido do substantivo prova, não é isso? Por meio dela, podemos perceber que os meninos não estão falando de qualquer prova. É a prova da professora Norma. O emprego dessa palavra em letra maiúscula sugere ainda mais exclusividade, isto é, que a prova da professora Norma realmente é muito difícil. Como o substantivo prova é feminino, empregamos a palavra a antes dele. Se fosse, por exemplo, humor, que o substantivo é masculino, empregaríamos a palavra o antes dele. Então, a prova da professora Norma é difícil, né? O humor da professora Norma é terrível. Nos dois casos, a palavra a e o foram empregadas antes de substantivos, determinando o seu sentido e concordando com eles em gênero e número. Agora observe. Pedro quer tirar uma nota boa. Ele quer ter um desempenho melhor. Nesses dois casos, as palavras um e uma atuam sobre o substantivo que antecede em determinado seu sentido. Assim,
Pedro quer uma nota boa qualquer. Pode ser 7, 8, 9, etc. Para ter um desempenho melhor. Tanto o substantivo nota quanto o substantivo desempenho estão empregados em sentido vago. Nas duas situações, observe que também há uma concordância de gênero e número entre as palavras um e uma e os dois substantivos que a antecedem, né? É importante observar que o substantivo acompanha o gênero e o número do substantivo. Essa relação de correspondência de gênero é o número que acontece entre o substantivo e o artigo, é chamada de quê? De concordância. Assim, dizemos que o artigo e o substantivo concordam em gênero e número. As relações ecológicas, os corais, o leão, o prendedor e a vida. Assim, nós chamamos de artigo, vamos agora definir. Nós chamamos de artigo a palavra variável em gênero e número que antecede o substantivo, determinando ou indeterminando o seu sentido. E a classificação do substantivo, dos artigos? Desculpem, estou falando em substantivo. Nós estamos estudando artigo, tá? Assim, chamamos de artigo a palavra variável em gênero e número, que antecede o substantivo, determinado ou indeterminado o seu sentido. E a classificação dos artigos? Os artigos se classificam em determinados e indeterminados, tá? Como consequência do que vimos até agora, os artigos se classificam como determinados. Quais são os artigos determinados? O, a, os, as. E os indeterminados? Uma, uns, umas, tá? Observe outros exemplos a seguir. Os dois corais se desenvolvem pela união de uma infinidade de organismos, formando associações entre seres da mesma espécie. Cada grupo de indivíduos realiza uma atividade específica, mas, de modo geral, estão todos fundidos fisicamente. Todos esses seres unidos representam uma colônia. Veja bem, o artigo os determina o sentido do substantivo corais. Não são quaisquer seres vivos, são os corais. Já o artigo uma determina o sentido do substantivo que antecede infinidade, atividade e colônia. Quando antecede um nome próprio, o artigo definido indica familiaridade. Exemplo, a Maria chegou cedo. Esse uso é muito comum em alguns estados brasileiros, como o Ceará, o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Em algumas situações, aprenda mais. Dispensam o artigo Goiás, o Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo, Pernambuco, Sergipe, Portugal, Angola, São Salvador, Castela, Cabo Verde. Já o nome de Alagoas pode ser usado com ou sem o artigo, mas o emprego do artigo antes de Recife é obrigatório. O Recife é uma bela cidade, né? Empregamos antes de numerais os artigos indefinidos. Reforçam a noção de imprecisão, aliás. A professora Norma tem uns 50 anos. Ela ligou faz uns 30 minutos. Havia umas 1000 pessoas no show. Detalhes importantes sobre os artigos. Os artigos são empregados antes de substantivos, né? Assim, mesmo que a palavra que vier depois dele não seja
originalmente substantivo passa a funcionar como um substantivo. Chamamos esse fenômeno de substantivação. Ó, os verdes são mais saborosos, né? Substantivação do adjetivo, né? Saborosos, né? O brincar é fundamental na infância. Substantivação do verbo, né? Então, em algumas situações, os artigos, né, nos ajudam a identificar o gênero e o número do substantivo que os antecedem. Os ônibus estão quebrados, né? O pianista começou a tocar. Usamos artigos definidos antes de certos nomes próprios de lugares, né? Como os que indicam países, regiões, continentes, montanhas, vulcões, né? Lagos, oceanos, rios e ilhas, né? A Inglaterra, o Amazonas, o Pacífico, o Norte, o Andes, a Europa, né? Então, vejamos. Os artigos determinados são quais? O, a, os, as. E os indeterminados? Uma, uns, umas, né? E antes dos artigos masculino, nós usamos o, os, uns, né? Feminino, a, as, uma, umas, né? Então, vocês irão resolver da página 63 até a página 65, tá bom? Que é só sobre artigo, tá? Vocês vão estar praticando sobre artigo, tá bom? Alguma dúvida, se surgir, você pode estar voltando, tá? Aí o vídeo ou tá dando uma olhadinha mais no material de vocês, tá certo? Para resolver essas questões, tá? Então, era essa a nossa aula de hoje, tá certo? Fazer a correção das atividades passadas, né? E explicar um pouco sobre artigo, né? Que na verdade vocês já estudaram esse assunto, né? Em outras disciplinas, mas a gente precisa estar sempre reforçando e também porque tem no livro a gente tem que estar estudando, tá certo? Então que vocês tenham todos uma boa semana, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tá? Um abraço para cada um, fiquem com Deus, que Deus ajude que a gente continue sempre com saúde, né? Com muita tranquilidade, fazendo as nossas tarefas, né? Com muita paz, com muita luz, né? E um beijo para cada um de vocês, tá? Até a próxima aula. Tchau, tchau!